Por um longo período de tempo, houve um mistério que a maioria de nós quase não percebeu. Enquanto as pessoas estão ocupadas estudando o espaço e procurando vida em outros planetas, existe outro tipo de criatura que já vive na nossa própria Terra há muito tempo e que não damos atenção. Nas profundezas do oceano, milhares de baleias trocam sons todos os dias. Por muitas décadas, a maioria dos cientistas pensava que esses sons eram apenas uma maneira simples de navegação, busca de alimento ou comunicação com seu grupo. Essas duas baleias estão se revezando para se comunicar em rajadas rápidas de cliques. Pesquisadores do Project SETI estão usando inteligência artificial para decifrar os cliques. Mas à medida que a inteligência artificial e a análise moderna de dados avançam, novas descobertas estão começando a levantar questões ainda maiores. Será que as baleias têm um sistema de comunicação mais complexo do que sabemos? E é isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Nos últimos anos, biólogos marinhos, cientistas da computação e pesquisadores de IA começaram a unir forças para estudar a enorme coleção de gravações de baleias acumuladas de diferentes partes do mundo. O objetivo deles não é apenas identificar que tipo de som as baleias fazem, mas também descobrir se existe algum padrão oculto por trás desses sons. Um dos motivos pelo qual os especialistas ficaram interessados é por causa das características únicas das baleias. O cérebro delas está entre os maiores de todos os animais do planeta. Há algumas espécies que ainda demonstram comportamento social avançado, cooperação e até tradições que são passadas de um grupo para a próxima geração. Em outras palavras, eles não são simplesmente animais que apenas nadam pelos oceanos. Eles têm sua própria sociedade, sua própria cultura e possivelmente sua própria maneira de compartilhar informações. Por causa disso, os pesquisadores começaram a usar sistemas de IA que normalmente são usados para estudar a linguagem humana. Esta é também a mesma tecnologia usada para reconhecer palavras, frases e padrões na linguagem humana. É surpreendente porque eles também tentaram aplicar isso aos sons vindos das baleias. E foi aí que tudo começou a ficar mais interessante. Em vez de sons aleatórios, houve momentos em que os pesquisadores descobriram sequências repetitivas. Também existem combinações específicas de sons que aparecem em sequência em diferentes situações. É como se fossem peças de um quebra-cabeça que, pouco a pouco, formam uma imagem maior. Embora ainda não haja evidências científicas que provem que as baleias possuem uma linguagem semelhante à dos humanos, muitos especialistas acreditam que a comunicação delas é mais complexa do que simples chamados ou sinais. Um dos acontecimentos mais emocionantes ocorreu na costa do Alasca em 2023. A conversa deles foi mais ou menos assim. Um grupo de pesquisadores realizou um experimento usando um alto-falante subaquático. O plano era bem simples: tocar uma gravação do chamado de contato da baleia jubarte. É um tipo de som que as baleias jubarte usam para avisar outras baleias sobre sua presença. É como se fosse dizer "estou aqui". Os cientistas não tinham certeza se alguém responderia, mas, alguns instantes depois que a gravação tocou debaixo d'água, uma baleia jubarte se aproximou do barco deles. O nome dessa baleia era Twain. Enquanto circulava ao redor da embarcação de pesquisa, ela também começou a emitir suas próprias vocalizações. Os cientistas tocaram a gravação novamente e Twain respondeu mais uma vez. E quando repetiram o processo, aconteceu a mesma coisa. Isso se repetiu por quase 20 minutos. Para os pesquisadores, não foi apenas a resposta de Twain que foi surpreendente, mas também chamou a atenção a maneira como ele respondia. Em cada ocasião, parecia esperar o intervalo certo antes de emitir um novo som. Parece que ele seguia um ritmo de conversa, não era só um barulho aleatório. Havia um padrão e um tempo certo. Segundo os cientistas que fazem parte do projeto, este é um dos exemplos mais claros de uma interação vocal bidirecional entre um humano e uma baleia jubarte já registrada na era moderna. Mas enquanto os pesquisadores tentam entender o significado desses sons, há outro grupo de especialistas que está focado em outro tipo de baleia, o cachalote.
E é aqui que começam a surgir algumas das perguntas mais fascinantes sobre a comunicação dessas criaturas. Mas à medida que o estudo sobre as baleias se aprofunda, há algo que precisa ser esclarecido. A ciência ainda não comprovou que já somos capazes de traduzir o que os cachalotes dizem como se fosse uma linguagem humana. Ainda não há uma frase decodificada igual a "isto é o que quero dizer". Porém, a descoberta dos pesquisadores é quase tão importante. Porque o que antes eles achavam que eram apenas cliques simples, na verdade tem padrões, estruturas e variações mais claras. De acordo com um estudo publicado na Nature Communications, o Project 7 analisou mais de 8.700 codas de cachalotes ao redor da Dominica. As codas são sequências curtas de cliques que os cachalotes usam quando se comunicam uns com os outros. Antes, muitos cientistas pensavam que as combinações desses sons eram limitadas, como se fossem apenas alguns sinais simples. Mas quando usaram análises computacionais mais avançadas e ferramentas de IA, descobriram que o sistema era muito mais complicado. Há mudanças na velocidade dos cliques, mudanças no ritmo, há cliques a mais ou a menos no final, e existem padrões de tempo que não são simplesmente aleatórios. Isso significa que não é apenas um simples ruído debaixo d'água, é como um sistema de sons com suas próprias regras. Ainda não é igual à linguagem humana, mas está claro que há organização, há estrutura. E é possível que haja um significado mais profundo que ainda não entendemos. É aqui que o Project 7 se torna mais interessante. O objetivo deles não é criar um tradutor fantasioso como nos filmes, onde de repente a baleia começaria a falar em inglês. O objetivo deles é mais sério. Eles querem entender pouco a pouco quando as baleias cachalote usam cada padrão, com quem elas estão conversando, o que elas estão fazendo enquanto falam, e a que situações aquele som está associado. Por isso, não basta apenas gravar o áudio, é preciso também entender toda a cena. Onde está a baleia? Qual a profundidade? Quem está com ela? Ela está procurando comida? O grupo está descansando? Tem um filhote por perto? Existe outra família de baleias por perto? Na linguagem humana, o significado muda dependendo do contexto. Isso também pode acontecer com as baleias. Pense em uma conversa simples entre pessoas. Quando você diz "vamos", o significado é diferente se você está em casa, diferente se está na rua, e diferente se vocês estão no meio de uma emergência. É a mesma palavra, mas o impacto muda por causa da situação. É isso que os cientistas estão tentando encontrar na comunicação das baleias. Eles não estão procurando apenas pelo som, eles estão procurando a conexão entre o som e o comportamento. Na Dominica, isso é de grande ajuda porque lá existem famílias de cachalotes que os pesquisadores acompanham há muito tempo. Eles não são baleias aleatórias que simplesmente passam e desaparecem. Existem grupos conhecidos, linhagens familiares e baleias que voltam repetidamente ao mesmo lugar por muitos anos. É como se fosse um bairro debaixo d'água, e foi aí que começaram a coletar dados mais detalhados. A equipe usou hidrofones ou microfones subaquáticos para ouvir os sons do mar. Também existem dispositivos especiais que são temporariamente fixadas no corpo da baleia usando ventosas. Elas não ficam presas permanentemente e foram projetadas para serem removidas depois. Com esses dispositivos, não é só o áudio que é captado. Também é possível ver quão fundo a baleia mergulha, como ela se move e qual é a posição do seu corpo enquanto produz sons. Aqui fica mais claro porque é difícil estudar as baleias cachalote. Elas não são como os pássaros que podem ser observados em uma árvore. As baleias cachalote mergulham nas partes escuras do oceano, chegando a profundidades difíceis de serem acompanhadas por humanos. Por isso, a cada gravação, é como se abríssemos apenas uma pequena janela para o mundo delas. E nesse mundo, o som é muito importante. Na escuridão do oceano, o som serve como caminho para procurar, se comunicar e manter o grupo unido. Há outro detalhe importante. De acordo com estudos sobre cachalotes, existem os chamados clãs vocais. Isso significa que há grupos de cachalotes que têm seu próprio estilo de codas. É como um dialeto ou sotaque entre as pessoas. No caso das Filipinas, há diferenças no tom e nas palavras do tagalo, bisaya, ilocano e outros. Nos cachalotes, não são palavras como as nossas, mas existem padrões sonoros distintos que estão conectados ao seu grupo social. E também há evidências de que eles aprendem isso. O filhote de cachalote não nasce já fazendo o som perfeitamente. Assim como uma criança humana começa com sons de bebê antes de aprender a falar claramente,
Também há observações de que as jovens baleias produzem versões ainda não refinadas de codas enquanto aprendem com seu grupo. É aqui que a história se aprofunda, porque se esses sons são aprendidos, isso significa que existe cultura, existe transmissão, identidade, pertencimento. Isso não é apenas um instinto automático. Há uma parte disso que é aprendida na família e na comunidade. Por isso, à medida que aumentam os dados do projeto SETI, os cientistas também ficam mais cautelosos com suas conclusões. Eles não estão dizendo que a comunicação dos cachalotes é igual à linguagem humana. Também não estão dizendo que já podemos conversar com as baleias como se fossem pessoas. O que eles estão dizendo é isto. Mas a comunicação das baleias é mais complexa do que pensávamos. E talvez estejamos apenas no começo de entender um sistema de comunicação que se desenvolveu nos oceanos milhões de anos antes de criarmos nossos próprios microfones, computadores e IA. A pergunta agora não é mais se as baleias fazem sons. Já sabemos disso há muito tempo. A pergunta maior é esta: quanto significado está escondido nos sons que ouvimos há tanto tempo, mas só agora estamos realmente tentando ouvir? À medida que aumentam as gravações de Dominica, uma imagem ainda mais surpreendente começa a surgir. Não é importante apenas qual som a baleia cachalote faz. Também importa como ela faz esse som. De acordo com estudos do Projeto SETI e de outras equipes de pesquisa, existem padrões na comunicação das baleias cachalote que são mais complexos do que os cientistas imaginaram por muito tempo. O que se ouve debaixo d'água não são só cliques simples. Há variações na velocidade, intervalos e estrutura dos sons que podem transmitir informações diferentes, assim como acontece com os humanos. Quando a palavra é a mesma, mas o tom é diferente, o significado pode mudar. Um simples ok pode significar felicidade, raiva, preocupação ou brincadeira, dependendo da maneira como é dito. É possível que exista um conceito semelhante na comunicação dos cachalotes. Em novas análises usando inteligência artificial, os pesquisadores descobriram que algumas codas não são apenas sinais fixos. Existem pequenas variações dentro do padrão que parecem adicionar uma nova camada de informação. A ciência ainda não sabe o significado exato disso, mas há evidências suficientes para mostrar que o sistema de comunicação das baleias é mais complexo do que o modelo antigo usado nos livros didáticos. Mas o que é ainda mais intrigante é outra observação. Há momentos em que a forma de comunicação parece mudar dependendo da situação e das baleias que estão juntas. Isso não significa que eles tenham conversas no estilo humano, mas mostra que o contexto social é importante na comunicação deles. E se isso for verdade, está mais próximo de sistemas sociais complexos do que da simples sinalização animal que acreditávamos por muito tempo. Por causa disso, alguns cientistas começaram a fazer perguntas maiores. Até onde vai realmente a capacidade dos cachalotes de processar informações? Quão extensa é a rede social deles? E com que rapidez informações importantes são transmitidas de um grupo para outro? Há uma parte da história a qual os pesquisadores costumam voltar quando discutem essa questão. Durante a época da caça comercial às baleias, no século XIX, muitos navios caçavam sistematicamente cachalotes em diferentes oceanos do mundo. No começo, os caçadores tiveram muito sucesso, mas, de acordo com alguns estudos históricos, a situação foi mudando gradualmente com o passar do tempo. Ficou mais difícil se aproximar dos cachalotes, que passaram a se esquivar mais rapidamente e a escapar com mais frequência. Há historiadores e pesquisadores marinhos que acreditam que o aprendizado social dentro da população de baleias pode ter algo a ver com isso. Isso significa que os grupos que sobreviveram podem ter compartilhado informações sobre o perigo com outros membros da sua comunidade. Isso não significa que haja evidências de que eles enviaram uma mensagem de alerta específica por todo o oceano. Ainda não há comprovação científica para essa afirmação, mas há fortes evidências de que as baleias cachalote aprendem com a experiência e que certos conhecimentos comportamentais são transmitidos dentro de seus grupos. E para muitos cientistas isso já é impressionante o suficiente, porque a capacidade de aprender, se adaptar e compartilhar informações é um dos fundamentos do comportamento social avançado. Enquanto isso, há outra descoberta que aumentou ainda mais o interesse da comunidade científica. Em vez de estudar apenas o intervalo entre os cliques, alguns pesquisadores começaram a analisar a própria forma dos sons. Aqui é preciso ter cuidado.
Alguns estudos identificaram características acústicas nas vocalizações das baleias que podem ter semelhança com certos elementos da fala humana. Mas, segundo os próprios pesquisadores, isso não significa necessariamente que as baleias usam vogais como os humanos. Também não significa que elas tenham sua própria versão do inglês, tagalo ou qualquer outra língua humana. A descrição mais correta é a seguinte: existem padrões acústicos em seus sons que podem fornecer novas pistas sobre como elas constroem informações. É como encontrar uma nova peça de quebra-cabeça em uma imagem enorme que ainda não está completa. E quanto mais dados o projeto SETI coleta, mais uma coisa fica clara. Por muitas décadas, a pergunta dos cientistas era se os sons dos cachalotes tinham significado. Agora, essa pergunta está começando a ser substituída. A nova pergunta é: quão complexos são os significados escondidos por trás de cada clique? Porque a cada nova gravação, parece que o oceano nos lembra que ainda há muito que não sabemos sobre as criaturas que vivem ao nosso lado há tanto tempo. E talvez um dos maiores mistérios da comunicação na Terra não esteja em terra firme, mas sim nas partes mais escuras e profundas do oceano, onde as baleias continuam conversando, mesmo que ninguém ainda compreenda tudo o que elas dizem. Neste ponto da história, há um equívoco que precisa ser esclarecido. Quando ouvimos a palavra linguagem, imediatamente pensamos em palavras, frases e gramática usadas pelos humanos. Mas, de acordo com muitos biólogos marinhos e pesquisadores de linguagem, não é necessário que as palavras e frases usadas sejam exatamente iguais à linguagem humana. Mas é por isso que a comunidade científica ficou interessada nas novas descobertas sobre as baleias cachalote. Não porque eles já provaram que as baleias falam como os humanos, mas porque parece que há uma organização mais profunda nos sons delas do que se acreditava anteriormente. Por muitos anos, a principal função das vocalizações das baleias cachalote foi associada à ecolocalização. Essa é a capacidade delas de usar ondas sonoras para enxergar nas partes escuras do oceano. É como um sonar natural. Elas emitem sons, o eco retorna e, a partir disso, conseguem formar uma imagem do ambiente ao redor, mesmo sem enxergar nenhuma luz. Mas à medida que os pesquisadores estudavam mais as gravações, perceberam que nem todos os cliques serviam apenas para procurar comida ou navegar. Existem sons que são claramente usados para interação social. Há padrões que aparecem quando a família se reúne. Existem sons que são frequentemente ouvidos quando há um recém-nascido no grupo. E também há vocalizações associadas à coordenação do grupo antes de realizarem mergulhos profundos. É aqui que uma ideia importante começa a ficar mais clara. A comunicação dos cachalotes não é apenas sobre localização. Isso pode fazer parte da vida social deles. E se há uma coisa que aparece repetidamente em décadas de pesquisas sobre baleias, é a importância da família na vida dos cachalotes. Eles não vivem como indivíduos solitários. A maioria das fêmeas de cachalote faz parte de unidades familiares estáveis que podem permanecer juntas por muitos anos. Elas cuidam dos filhotes juntos, compartilham responsabilidades e parecem ajudar uns aos outros a proteger os membros mais jovens do grupo. Na verdade, houve ocasiões em que biólogos marinhos observaram que uma mãe sai para caçar nas partes profundas do mar, enquanto outras baleias adultas fêmeas ficam temporariamente cuidando de seu filhote na superfície. Não temos como saber exatamente sobre o que elas estão conversando, mas os resultados da coordenação entre elas são claramente visíveis. A cooperação, confiança e um comportamento social organizado. Para os pesquisadores, esse é um dos motivos pelos quais o estudo da comunicação delas é tão importante, porque, ao entendermos melhor como elas se comunicam umas com as outras, também compreendemos melhor como funciona a sociedade delas. Há outro aspecto das baleias cachalote que muitas vezes surpreende as pessoas, é a potência dos sons que elas produzem. De acordo com estudos de acústica marinha, as baleias cachalote estão entre os produtores de sons biológicos mais altos do planeta. Seus cliques de ecolocalização são bem mais altos que os da maioria dos animais. No entanto, é importante lembrar que muitos detalhes sobre seu efeito nos humanos ainda estão sendo estudados. Existem algumas afirmações populares online dizendo que isso pode destruir imediatamente o corpo humano por dentro, mas ainda não há evidências científicas sólidas que apoiem uma afirmação tão extrema. O que é mais certo é isto: o sistema acústico delas é extremamente potente.
E essa também é a mesma maquinaria biológica que elas usam para se comunicar com outras baleias. Em outras palavras, o órgão que as ajuda a enxergar usando o som também faz parte do sistema que elas usam para se comunicar. E à medida que mais dados são coletados, os cientistas ficam cada vez mais próximos de responder a uma pergunta que antes parecia impossível. Existem mensagens principais que são repetidas constantemente pelos cachalotes. Há alguns codas que os pesquisadores perceberam que aparecem em diferentes situações e em diferentes famílias de baleias. Por causa disso, existem hipóteses de que alguns padrões podem servir como sinais simples de presença ou reconhecimento. É como dizer, estou aqui. Mas é muito importante enfatizar que isso ainda não foi oficialmente traduzido ou confirmado como um significado exato. Ainda é uma hipótese científica que continua sendo estudada. No entanto, mesmo que ainda não saibamos a verdadeira mensagem, há uma coisa que está clara. Durante milhões de anos, as baleias cachalote desenvolveram formas extremamente sofisticadas de se comunicar umas com as outras, enquanto os humanos não faziam ideia do que acontecia debaixo d'água, enquanto impérios mudavam, enquanto as civilizações evoluíam, enquanto guerras e revoluções aconteciam em terra, as baleias continuavam se comunicando sob o oceano, usando um sistema que até hoje mal começamos a compreender. E talvez essa seja a parte mais impressionante de toda a história. Não porque já provamos que os entendemos, mas porque só agora estamos começando a perceber o quanto ainda não sabemos. A cada nova gravação analisada pela IA, a cada novo mergulho dos pesquisadores e a cada novo padrão que surge de milhares de horas de áudio, aumenta a possibilidade de que existam formas de inteligência em nosso planeta que já existem há muito tempo. Mas é só agora que realmente começamos a ouvir. Quanto mais anos os pesquisadores passam observando os cachalotes, mais uma verdade importante vem à tona. A comunicação deles não é apenas sobre transmitir informações, também faz parte da vida social deles. Em estudos na Dominica e em outras partes do mundo, biólogos marinhos veem repetidamente que os cachalotes estão entre os animais, com os laços sociais mais fortes do reino animal. Existem famílias que permanecem juntas por muitas décadas. Há filhotes de baleia que crescem ao lado de tias, avós e outras fêmeas adultas do grupo. E em muitas ocasiões, parece haver uma cooperação organizada no cuidado e proteção dos membros mais jovens da família. Por causa disso, não é de se estranhar que a comunicação é tão importante para eles. Debaixo do mar, especialmente nas partes mais profundas do oceano, quase não há luz, não há estradas, não há sinais, não há pontos de referência visuais que possam ser seguidos. O som serve como principal meio para o grupo permanecer conectado. Quando eles mergulham juntos em busca de lulas e outras presas, precisam de uma maneira de manter a coordenação. A ciência ainda não compreende totalmente como eles fazem isso em cada situação, mas está claro que a comunicação vocal deles é uma parte fundamental desse processo. E se há um aspecto da vida deles que impressiona ainda mais os cientistas, é a maneira como eles reagem à perda de um outro membro do grupo. Em diferentes espécies de baleias e golfinhos, já foram registrados muitos comportamentos que os pesquisadores associam ao luto ou a comportamentos semelhantes ao luto. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 2018, quando uma orca conhecida como Tahlequah ou J35 carregou seu filhote recém-nascido morto por vários dias no noroeste do Pacífico. O evento foi amplamente noticiado e acompanhado por pesquisadores marinhos. Embora não possamos saber exatamente o que uma baleia sente, muitos cientistas dizem que é difícil ignorar os comportamentos que mostram um forte apego aos membros de sua família. Isso não aconteceu apenas uma vez. Em diferentes partes do mundo, há observações documentadas de cetáceos que permanecem próximos de seus filhotes ou companheiros de grupo mortos. Às vezes, eles até os carregam. Às vezes, eles nadam em volta deles e frequentemente continuam vocalizando enquanto isso acontece. O significado desses sons ainda não sabemos. Ainda não existe tecnologia capaz de traduzir cada mensagem que eles transmitem uns aos outros. Mas uma coisa é clara: existe comunicação acontecendo, e isso faz parte dos momentos mais importantes da vida deles. É aqui que a questão sobre a cultura das baleias se torna ainda mais importante. Quando uma velha matriarca morre em uma família de cachalotes, não é apenas um indivíduo que se perde.
Também é possível perder uma enorme quantidade de conhecimento acumulado ao longo de toda a sua vida. Ela sabe onde encontrar os melhores locais de caça. Ela sabe quais rotas são mais seguras em diferentes épocas do ano. E ela conhece os perigos que sua família enfrentou ao longo de muitas décadas. No mundo humano, transmitimos informações por meio de livros, internet e escolas. No mundo das baleias cachalote, grande parte desse conhecimento é transmitida por meio da interação social e comunicação dentro da família. É por isso que alguns cientistas acreditam que não estamos estudando apenas biologia aqui. É possível que também estejamos estudando um tipo de cultura. E enquanto falamos sobre a relação entre humanos e baleias cachalote, é inevitável relembrar um dos incidentes mais famosos na história da caça às baleias. Em novembro de 1820, o navio baleeiro americano Essex estava navegando pelo Oceano Pacífico numa época em que a demanda por óleo de baleia era alta. De acordo com registros históricos, uma enorme baleia cachalote colidiu com o navio mais de uma vez. Os danos foram severos. No final, o Essex afundou. Os tripulantes sobreviventes foram forçados a viajar por um longo período em pequenos botes, enquanto lutavam contra a fome, a sede e as condições extremas do oceano. Essa tragédia se tornou um dos acontecimentos mais conhecidos da história da navegação e uma das inspirações para o romance Moby Dick. Até hoje, historiadores e especialistas em vida marinha ainda debatem exatamente por que o ataque aconteceu. Não temos como saber o que motivou aquela baleia, mas o incidente serve como um lembrete de uma coisa. Por muitos séculos, o ser humano viu as baleias apenas como fonte de óleo, alimento ou matéria-prima para a indústria. Agora, à medida que a ciência avança, estamos descobrindo pouco a pouco que o mundo delas pode ser mais complexo do que acreditávamos há muito tempo. E talvez a maior mudança não seja o que estamos aprendendo sobre as baleias, mas sim o que estamos aprendendo sobre nós mesmos. Porque, à medida que entendemos melhor a extensão da inteligência delas, dos laços sociais e da capacidade de compartilhar informações, mais nos perguntamos quantas formas de sabedoria já existiam na Terra muito antes de o ser humano começar a escrever sua própria história.